meus amigos, minhas amigas, é sempre uma alegria retornar aí ao encontro com vocês. Podemos estar juntos para esse momento de compartilhar a palavra de Deus e os ensinamentos que Deus traz para cada um de nós. Buscarmos aí nessas histórias bíblicas, que é o nosso roteiro de trabalho, alguma inspiração para a nossa vida, né? O que nós podemos olhar para eles lá no passado, o que podemos transportar para a nossa realidade agora, em termos de cuidado, de proteção de Deus também, né? Da atenção de Deus com este povo que está em travessia agora. Nós estamos acompanhando o povo de Israel na viagem aí pelo deserto, e aí podemos nos inspirar neles, né? Para podermos fazer essa nossa caminhada também. Nós que também estamos em travessia, estamos em caminhada, estamos aí na caminhada rumo aos céus. Nossa Jerusalém Celeste nos aguarda, né? Deus está com o nosso lugar preparado na bem-aventurada vida. Nossa igreja triunfante celebra dia a dia as alegrias lá do céu, com certeza, e nós estamos indo para lá. Então, como que nós podemos olhar para esse povo que fez essa caminhada da escravidão do Egito para a terra prometida, e nós que fazemos também da nossa condição de pecadores para a bem-aventurada vida que está com Cristo lá no céu? Esse é o caminho. Então, toda essa história do Antigo Testamento, do povo aí, tem a ver com a nossa história também. Nós estamos lá no livro de Números, no capítulo 13, 14, 15 e 16, onde nós vamos encontrar os 40 anos do povo de Deus no deserto. É emblemática essa história, né? De 40 anos. Nós vamos ver que o que acontece é que a porta estava aberta para a terra prometida. Deus tinha prometido a eles levá-los de volta lá para a terra deles, porém a ingratidão daquele povo e as atitudes dele fez com que essa porta fosse fechada, e tiveram que trilhar 40 anos pelo deserto para chegar lá na terra prometida. Era uma viagem muito rápida, né? Talvez 100 e poucos dias eles fariam aquela travessia daquele deserto. Mas não foi possível, em função das atitudes do próprio povo, né? Que acabou se desviando dos propósitos de Deus, não valorizou as oportunidades que Deus tinha dado para eles, não entendeu, né, as bênçãos que Deus tinha dado para eles também, e perderam por isso mesmo, né? Por falta de valorização, por falta de levar a sério aquilo que Deus estava propondo, eles acabaram perdendo esse caminho e tiveram que ficar trilhando, né, anos e anos aí até que chegassem na terra prometida. Então, 40 anos no deserto é um número simbólico, né? Dentro da Bíblia, o número 4 é um número que diz respeito à humanidade. Vários números bíblicos têm significados diferentes de um simples valor matemático. E o número 4 e suas subsequentes aplicações aí também, né? Por exemplo, o 40, né? Está relacionado a isso. É uma menção específica à condição de humanidade, a nossa humanidade, é o número da humanidade. Então, 40 anos é o tempo que essa humanidade precisa para rever os seus próprios valores, para se reestruturar, se reorganizar e redimensionar as suas próprias buscas, né? Esse povo que está lá precisa encontrar novos caminhos, estabelecer novas relações, fazer novos alinhamentos, né, com Deus, e buscar orientação para a sua vida. Então esse é o número 4. Assim nós temos lá, depois também, quando Moisés subiu no monte, por exemplo, ficou 40 dias lá no deserto, no Monte Sinai, né, naquele deserto, porque ele estava buscando as leis para a humanidade, né, para a aplicação para a humanidade. 40 dias lá, que era onde a humanidade estava sendo preparada através dos 10 mandamentos para uma vida agradável a Deus. Tá? Nós vemos lá que Jesus fica também 40 dias no deserto, né? No dilúvio também aparece o número 40. Então tudo está relacionado à humanidade, ao que diz respeito à humanidade, está dentro desse símbolo do número 4. Aí precisamos pensar, quando olhamos para essa história que envolve aí os espias, né, que foram mandados, os espiões que foram mandados para a terra para sondar a terra lá,
Depois aquela reclamação daquele povo, né, murmuração para tudo quanto é lado, né? Eles estavam muito insatisfeitos, algumas vezes muito amedrontados, algumas vezes muito sem esperança, algumas vezes assim rebeldes mesmo, né, sem motivo nenhum. Outros momentos assim de grande alegria, satisfação também. Era um povo de muita instabilidade, assim, emocional e espiritual, né? Aí a gente vê que também tem momentos em que Deus castiga esse povo. Deus chega assim ao ponto de não querer mais nem conversar com o povo, porque a insistência deles, né, a teimosia deles e a insistência deles no pecado era muito grande. Então parece que chega um ponto que Deus fica até meio assim, assim desgostoso, né, com aquele povo, né? Tipo, arrependido, pá, o que eu estou fazendo com esse povo? Não tem jeito, né? Então a gente vê que tem, assim, às vezes castigo. E tem rebeliões também dentro dessa estrutura desse povo. A gente vai ver nesse texto que tem as rebeliões aí, né, das tribos que se levantam, se organizam e fazem aqueles motins dentro do acampamento deles lá no deserto. Então tem várias facetas dentro dessa história que são muito semelhantes à nossa história de humanidade. A nossa humanidade também caminha, faz esse caminho, né? Nós estamos em trânsito daqui para a vida eterna. Somos a igreja militante, a igreja de Deus militante, a igreja visível, que ainda tem seus movimentos, ainda tem suas batalhas a serem travadas, ainda tem suas limitações estabelecidas de resistência, ainda resiste muito às orientações de Deus aí, muitas vezes abandona os caminhos do Senhor, e essa é a característica desse povo. Nós não permanecemos fiéis, absolutamente fiéis, num nível de estabilidade fiel a Deus, né? A nossa jornada é marcada pela fé, e a fé é algo que não se estabiliza de uma forma assim cristalizada, né? A fé, ela é de movimento, ela tem movimentos de altos e baixos. A tua vida, a minha vida, nós somos assim. Tem momentos que nós somos muito consagrados, muito dedicados, muito convictos, e dali um pouco tem coisas que nos desgostam, nos desiludem, nos desestabilizam e fazem com que a gente perca o interesse por algumas coisas, nos afastam, e aí a gente quer virar as costas, não quer fazer mais nada. Dali um tempo a gente volta de novo. Então esse movimento é o movimento da fé que a gente tem, e esse povo sofre esse movimento também. Então tem momentos que eles estão muito próximos de Deus, né, muito perto de Deus, e tem momentos que eles estão muito distantes de Deus. A humanidade passa por esse movimento. É característico da humanidade. É assim mesmo que funciona. A fé é assim que funciona, dessa forma. Existem vários textos que mostram, né, isso dentro da Bíblia, de que a fé não é um movimento que está sempre crescendo, também não é que está sempre estável, muito menos que está sempre caindo, mas é um movimento de sobe e desce, de constante dinâmica, né? É assim a nossa existência humana. E é importante que quando a gente está em alta, a gente tenha isso consciente também, né, de fazer o melhor. E quando a gente está em baixo, que a gente faça movimentos de voltar para a estabilidade, né? A gente busque recursos. Deus deixou recursos para aquele povo lá no deserto, e Deus deixou recursos para a sua igreja ainda hoje, né? Que a sua igreja também pode buscar no Evangelho e nos sacramentos a força para a sua estabilidade, para estabilizar a sua caminhada. E hoje nós temos esses recursos todos disponíveis e acessíveis, né? Podemos lançar mão desses recursos que nos dão estabilidade emocional, que nos dão consistência também na nossa fé e que nos ajudam a vencer as dificuldades. Se hoje você está vivendo de repente um momento de instabilidade por alguma situação que você conviveu, não se desanime, né? Isso passa e a gente volta a um momento de estabilidade. Às vezes a gente desestabiliza em relação a algum ponto específico. Por exemplo, nós que vivemos em comunidades, em congregações, vivemos nossos conflitos internos dentro das nossas congregações, em que nos desalinhamos de repente com aquela congregação, com aquele momento, com aquele pastor, com aquela diretoria, com aquele grupo, nos desafinamos e parece que dá uma instabilidade. Então agora eu não quero mais saber de nada. Não faça isso, não jogue a toalha, não desista. Entenda esse como o teu momento de fragilidade, o teu momento de instabilidade, e busque forças em Deus para se estabilizar. Hoje nós temos várias opções, né?
Aquele povo no deserto não tinha opção, eles tinham que ficar ali porque não tinha outra opção, eles estavam juntos e não tinham para onde ir. Ou eles saíam do povo e abandonavam tudo, ou eles ficavam ali e venciam os seus desafios. E eles ficaram unidos, eles lutaram com as suas dificuldades, eles lutaram com os seus desafios e eles venceram esses desafios. Eles permaneceram unidos e permaneceram com o Senhor, embora algumas vezes eles se afastassem bastante de Deus, eles voltavam para Deus de novo, né? E Deus muitas vezes permitia a eles experimentarem o amargor desse distanciamento, das revoltas, das inquietações, das inconformidades. Deus permitia que eles fossem. E lá eles se davam mal e experimentavam isso e viam que não era o melhor caminho, e lá voltavam de novo para perto do Senhor, e com a ajuda de Deus eles se reorganizavam. Então, veja, é muito interessante esse movimento, e a gente poder olhar esses registros históricos e procurar dentro deles assim a nossa identificação, quanto que da nossa vida hoje nós temos identificado com esse movimento, com essas buscas, com essas inquietações, inconformidades, com esses sofrimentos, com essas dores, né? Isso faz parte da nossa caminhada. Em algumas realidades um pouco mais acentuado, né? Em outras realidades um pouco menos acentuado, em algumas realidades repetindo-se várias vezes essas histórias, em outras não tanto, né? Então existem comunidades que são mais tranquilas, mais serenas, está todo mundo harmonizado, está tudo muito bem, tem temporada de tranquilidade, daí um pouco vem às vezes temporais, alguma situação acontece, alguma coisa se levanta, entra na comunidade, que gera desconforto, que gera desacomodação, e aí é momento da gente voltar para perto de Deus e não se afastar dele, porque com ele é mais fácil de nós vencermos e administrarmos os problemas e as dificuldades que nós temos aí. Então veja que existe, como eu falei para vocês, momentos em que o povo faz as suas reclamações, e existem momentos em que Deus também manda castigo para punir, porque é o único jeito que tem. O povo não entende de outra forma, o povo não volta de outra forma a não ser pelo castigo. Então aqui também temos situações sim em que Deus castiga severamente, né? E põe à prova esse povo, né? Por causa das suas teimosias. A rebeldia em relação ao governo de Deus e às instituições sagradas, elas são recorrentes, né? Já aconteceram no passado e continuam acontecendo no presente, e no futuro vão acontecer ainda. Nós vamos ter essas instabilidades para parte da nossa caminhada. Então é importante a gente não se desapegar, é importante a gente não se distanciar, a gente permanecer com a nossa conexão firmada em Deus. E assim, pelo menos duas coisas bem importantes, né, que a gente precisa ter. O que dá estabilidade para a Igreja de Deus? Né? O que é essencial para a Igreja de Deus, para manter o bom nível de saúde espiritual dentro da igreja, dentro das comunidades? Duas coisas apenas: Evangelho e sacramentos. A maioria das dificuldades que a gente percebe dentro das congregações não se dá em torno desses dois pontos. A maioria das desavenças, dos desentendimentos, dos ranços, das insatisfações, das desarmonias, elas se dão por outras coisas que são laterais, são mais humanas. E aí se estabelece às vezes verdadeiros campos de batalha, né, entre a igreja, por aspectos de humanidade. Em relação ao Evangelho e em relação aos sacramentos, essas duas são as bases principais da igreja cristã. E é isso que precisa ser a identidade que tem que ser preservada por todos nós. Enquanto nós estivermos com o Evangelho sendo anunciado com clareza e pureza, e os sacramentos sendo administrados de acordo com a vontade do Senhor, nós temos a base principal e sólida para reestruturar tudo aquilo que desestrutura, às vezes por conta das nossas manias humanas, das nossas estruturas humanas, das nossas inquietações, insatisfações, disputas, né? Enfim, tem tanta coisa que roda junto dentro da igreja que faz parte da nossa humanidade, né? A nossa humanidade é marcada por esses movimentos também. Mas é importante a gente perceber isso, né? Vamos focar aonde? Vamos manter como foco motivo da minha permanência dentro dessa igreja, dentro desse povo, dentro dessa igreja militante.
Evangelho e sacramento. Isto é básico. Os nossos confessores luteranos já descobriram isso há mais de 500 anos atrás e dizem isso na Confissão de Augsburgo, que é isto e não as estruturas humanas. Não podemos sintonizar ou querer sintonizar a igreja em torno das estruturas humanas e hábitos humanos, porque eles são muito divergentes e eles atendem às necessidades humanas de cada um. Agora, quando diz a respeito à necessidade espiritual das pessoas, aí é o Evangelho, a solução. E são os sacramentos, o caminho. Então, isso é uma coisa bem importante para a gente poder manter. Ali no meio desse povo também foi assim. Todas as divergências laterais tinham motivos que não eram lá tão nobres, mas o Moisés fazia questão de preservar as tábuas da lei. Aqui está a nossa essência. A essência da igreja deles eram as tábuas da lei. E isso precisava ficar preservado. E é em torno disso que eles se estruturaram. E é o que não fez aquele povo se desintegrar totalmente, foi essa lei de Deus que estava no meio deles como algo extremamente sagrado e sério. Uma boa dica para a gente pensar aí também, né? Então, que Deus abençoe a nossa vida de comunidade, que Deus abençoe a nossa vida de igreja, que Deus abençoe essa nossa travessia, né, que estamos fazendo aí, esses tantos anos que ainda temos pela frente, né, para chegarmos à nossa bem-aventurada vida eterna na Igreja dos Triunfantes. Esse é o nosso foco, é para lá que estamos indo. Deus abençoe a nossa trajetória, a nossa caminhada. O Senhor nos abençoe e nos guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a sua paz. Amém. Fiquem com Deus, até a próxima semana. Tchau, tchau.